foi curioso que já celebramos praticamente a liberdade do domingo passado. Foi o tema quase, antecipámos-nos. E lembrando da semana passada, o Pedro usou uma ilustração que eu gostei, é algo que eu gosto de fazer, mas precisa de ser algo estruturado, pensado, planeado, que é ir às compras, com uma lista de compras. E eu queria alterar e desenvolver um bocadinho mais esta ilustração, porque eu gosto de ir às compras quando eu conheço o sítio onde vou às compras, que é para poder organizar a lista de compras de acordo com o percurso que eu vou fazer, e o percurso precisa de ser o mais breve possível. Não gosto de andar para trás e para a frente e passar no mesmo corredor 2 vezes. Mas Gálatas é um livro bastante interessante e perigoso. Porquê? Porque há uma tragédia que está a acontecer nas igrejas na Galácia. Há algo trágico que estava a acontecer, que é novas igrejas surgiram a confiar em Jesus, e algumas pessoas infiltraram-se nessas igrejas e começaram a adicionar coisas para fazer. Mas o evangelho que Paulo proclamou, o evangelho que ele ensinou, estava focado na graça e na fé em Jesus. Ou seja, por nada que façamos. E é um bocadinho aquela imagem de entrarmos, vamos usar o Pingo Doce, que é o que está mais perto. Entras no Pingo Doce e o Pingo Doce é que te dá uma lista de compras. Dá-te uma lista de compras e tu entras e tu abres a lista de compras, e na lista de compras diz apenas assim: dirija-se para a caixa, tudo o que precisa já está no carrinho, o carrinho já passou pela caixa, como acabámos de cantar, tudo pago está. Apenas precisa de caminhar pelos corredores e chegar lá. Fácil, não precisa de fazer nada, não precisa de colocar artigos no carrinho, já está tudo feito, tudo pago, tudo à sua espera. E o que os falsos mestres estavam a fazer naquelas igrejas era que, tudo bem, entraste, mas a tua fé em Jesus não é suficiente para tu continuares. Precisas de obedecer à lei de Moisés, precisas de fazer coisas, precisas de adicionar coisas. Então é como entrar no Pingo Doce. E o Pingo Doce dá-te a lista de compras, e tu abres a lista de compras, e a lista de compras diz: o teu carrinho tem tudo aquilo que tu precisas, já passou pela caixa, tudo pago, está à tua espera. E tu entras pelos corredores, todo contente, e surge algo que muitas vezes, ou às vezes acontece comigo, que é, eu recebo um telefonema que diz: papel higiênico. Okay. Ou pior, quando já estamos a chegar à caixa, e uma mensagem que diz: falta o peixe. E para o peixe, sabem o que é preciso, não sabem? É preciso ir aos legumes, buscar um saco de plástico extra, para depois ir para a fila de peixe, pedir o peixe. É para não ficarmos com as mãos a cheirar a peixe, então colocamos noutro saco. É esse o meu truque, pelo menos. Mas era aquilo que eles estavam a fazer, ou seja, o telefone sempre a tocar e a dizer: precisas de fazer isto, não, precisas de fazer aquilo. O carrinho está lá fora à tua espera, tudo pago está. E tens pessoas a dizer: não, mas tu precisas de ir buscar isto, tu precisas de ir buscar aquilo, e tu chegas à caixa e tu não consegues pagar tudo aquilo que tu tiraste. E tu não passas da caixa. Era essa a tragédia que estava a acontecer. Ou seja, a tragédia está numa corrida impedida. Uma corrida impedida, mas há uma graça desmedida. Mas será que há uma cruz perdida? Então vamos ler Gálatas, capítulo 5, e versículos 7 a 12. Gálatas 5 e versículos 7 a 12. E diz assim: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Vamos orar. Agradecemos-te, Senhor, este privilégio que temos de nos reunirmos e de o fazermos à volta da tua palavra. Agradecemos-te pela forma como escolheste comunicar connosco, não só através da tua palavra, mas de uma forma suprema através de Jesus.
E em seu nome nós pedimos que nos ajudes a compreender aquilo que tens para nós esta manhã e que o possamos aplicar às nossas vidas individualmente e enquanto igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos ver primeiro os versículos 7 a 9, que nos falam acerca de uma corrida que está a ser impedida. Há um jogo que eu acho que eu nunca o joguei, eu ouvi falar acerca deste jogo, acho que foi no Palhal. A aldeia adormece, mas acho que há vários nomes para este jogo. A ideia é que há lobos e há aldeões também, e o objetivo dos lobos é eliminar os aldeões. É esse o seu objetivo. O objetivo dos aldeões é tentar identificar quem são os lobos escondidos entre si e eliminá-los antes que seja tarde demais. E estes 3 primeiros versículos apresentam-nos algo que precisa de ser feito também antes que seja tarde demais. Ou seja, versículo 7 diz: alguém estava a impedir os cristãos de progredirem. Paulo pergunta: quem? Vocês corriam bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? No versículo 8, ele diz que essa pessoa não vem de Deus. Essas pessoas, esses falsos mestres, não vêm de Deus, não estão a ser usados por Deus. Ele diz: esta persuasão não vem daquele que vos chama. E versículo 9, ele diz que em breve todos vão estar a seguir um falso Deus porque aceitaram um falso evangelho. Ou seja, todos irão estar fermentados. E isto é bastante perigoso porque é uma persuasão subtil. Não é algo que seja aberto, é algo disfarçado. É um bocadinho como aquele jogo dos lobos e dos aldeões. E Paulo tem de reagir. Porquê? Porque a verdade do Evangelho está em causa. E se a verdade do Evangelho está em causa, a salvação está em causa. De forma semelhante, alguém perdido vem ter connosco e pede direções. E nós damos as direções completamente erradas. E a pessoa, dependendo apenas das nossas direções, vai se perder, certamente. Não vai chegar ao lugar certo. Da mesma forma que se a mensagem é errada, a mensagem não vai salvar. O objetivo de Paulo é que os Gálatas identifiquem estas pessoas. Ele quer que eles os identifiquem, que estão no seu meio, que estão a ser um obstáculo à sua caminhada espiritual. Pessoas que estão a cortar o caminho, ou a cortar a estrada, literalmente é o verbo usado, pessoas que estão a cortar, a impedi-los de continuar no caminho em que eles estavam, o caminho da graça. E uma das formas que Paulo diz que eles podem identificá-los são aqueles que os impedem de obedecer à verdade. É o que ele diz no versículo 7. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Ou seja, o assunto é grave. E por isso esta carta é escrita de uma maneira tão diferente que as outras cartas de Paulo. De uma forma mais agressiva às vezes, de uma forma mais intransigente outras vezes, de uma forma mais emocional noutras alturas. Até com o seu colega apóstolo Pedro. Paulo diz o seguinte no capítulo 2, versículo 14. Ele diz: quando porém vi que não procediam bem, não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nenhuma pessoa se mete no caminho de Paulo quando ele entende que a verdade do Evangelho está em causa. Há coisas mais importantes, as vidas são mais importantes. A verdade do Evangelho a que Paulo se refere é como é que nós somos aceitos por Deus e como é que nós continuamos com Deus. Ou seja, é pela graça de Deus e é pela fé em Jesus. O momento em que tentamos ou basear o nosso relacionamento com Deus em coisas que fazemos ou em quem nós achamos que realmente somos, é o momento em que perdemos o Evangelho da graça. É o momento em que perdemos Jesus. Porque é tentador pensar que não somos assim tão maus. Ou porque trazemos um portfólio de boas ações, boas obras que inclui assistência à família, caminhadas para lugares especiais, dinheiro oferecido a instituições, tristeza por algumas maldades. Mas ao nos agarrarmos a estas coisas, estamos a mostrar que não estamos agarrados àquilo que Jesus nos oferece. O Evangelho da Graça é difícil de aceitar. É difícil de aceitar, porque a graça é difícil de aceitar. É difícil ouvir alguém dizer que não precisa de algo nosso. É difícil ouvir isso.
Quando somos convidados para almoçar em casa de alguém, queremos fazer coisas. Queremos pôr a mesa, se a mesa já está posta, queremos levar as coisas para a mesa, ou queremos levantar as coisas da mesa, ou queremos ajudar a lavar a louça, ou queremos trazer alguma coisa, sobremesa ou bebidas. Ou, no fim, dizer o seguinte: da próxima vez é em minha casa. Nós temos de fazer alguma coisa. Temos de alguma maneira pagar aquilo que nos está a ser oferecido. E no fundo não há nada de errado com isto. Mas, a não ser que o anfitrião rejeite todas as tuas ofertas. Ele não te deixa pôr a mesa, ele não te deixa levar a comida para a mesa, ele não te deixa lavar a louça, ele não te deixa trazer nada para a refeição. Ele rejeita tudo aquilo que tu ofereces. E tu, em vez de ficares agradecido, ficas chateado. Ficas chateado. E com isto há algo de errado. Agora, estou a imaginar vocês no futuro a irem comer à casa de outras pessoas e a sentarem-se e a não mexerem uma palha para ajudar. Não é isso que eu estou a dizer. Não é essa a ideia. Podemos oferecer ajuda, claro que sim. Mas se é uma oferta, não tentemos pagar a oferta. E se ficarmos chateados, é porque queremos mesmo pagar. Não queremos aceitar a graça. Não queremos aceitar. Porque não receber apenas com alegria aquilo que o anfitrião nos quer dar. Ele apenas quer a nossa presença. Ele quer nos oferecer uma refeição e usufruir da nossa presença. Quer nos dar algum descanso. Ele quer nos dar. Nós só temos que receber com alegria. A pergunta de Paulo é: quem é que cortou esta estrada, este caminho da graça? Quem é que vos está a dizer que vocês precisam de trabalhar, de fazer obras para se manterem neste caminho? E esta pergunta deve levar os cristãos a pensar: onde é que eu estou a ouvir esta mensagem? Quem é que me está a dizer esta mensagem? O efeito do fermento é espetacular, eu gosto muito. Eu gosto quando faço a massa da pizza e vou lá 1h30 depois e a massa duplicou em tamanho. Uma quantidade mínima de fermento e uma quantidade enorme de massa. E a massa cresce. Ou ir espreitar um bolo e a massa estava assim na forma e de repente o bolo está alto e fofo, em vez de baixo e enqueijado. Se estiver enqueijado, digam: o bolo é mesmo assim, a receita é mesmo assim. É um bom truque. É um bom truque. E por acaso há bolos enqueijados. Mas a ideia que Paulo está aqui a passar com esta ideia que o fermento leveda toda a massa é algo trágico também. Porque é impressionante como algo muito pequeno influencia e estraga algo enorme. Porque é isso que o fermento faz. O fermento quebra ligações e estraga tudo lá dentro, digamos assim, enche tudo aquilo de ar. E é isso que Paulo está a dizer. Um pequeno número de pessoas, talvez só uma ou duas, no meio de uma igreja, consegue estragar, desviar toda a igreja. Será que estamos todos a correr no mesmo caminho? Será que há lobos entre nós que preferem outro evangelho? Preferem outra maneira de salvação? A corrida foi impedida, mas há uma confiança desmedida da parte de Paulo. Também pode ser a nossa. Ele diz no versículo 10, ele diz: confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Paulo agora vai se disfarçar de cristão estrangeiro da Galácia. E vai entrar nas igrejas da Galácia, vai se infiltrar e vai tentar identificar os cristãos genuínos e aqueles que estão a ensinar um outro evangelho, suplementado com obras da lei. É isso que ele vai fazer? Não, não é. Podia ser. Há um programa chamado Colega Misterioso, ou Undercover Boss, ou Patrão Infiltrado, talvez seja literalmente a ideia. Ou seja, donos de redes de lojas, muitas lojas, não é apenas aquele patrão da loja, porque não, seria facilmente reconhecido, não é? Mas aquelas redes de lojas tão grandes que os funcionários mal sabem quem é o dono, apenas viram uma imagem, uma fotografia. Então eles infiltram-se para ver o que é que está a correr bem nas lojas e o que é que está a correr mal. Eles conhecem e observam bons funcionários e conhecem e observam maus funcionários. E quando o funcionário é muito mau, a meio do programa, ele já despediu o funcionário.
Quando os funcionários são bons, e há sempre, claro, bons funcionários e histórias lamechas, eles ajudam o funcionário, eles recompensam de alguma maneira, eles dizem, olha, vamos mudar a maneira como fazemos o treinamento dentro da empresa ou algo assim. Mas esta ideia de que sem o patrão presente, a ideia de estar presente, a necessidade de estar lá. Paulo gostava de estar lá. Ele disse no capítulo 4, versículo 18, ele diz, eu estou a sofrer as dores de parto até Cristo ser formado em vós. Ou seja, eu estou a sofrer enquanto vocês estão a crescer no conhecimento de Jesus. Ele diz, puderem eu estar presente agora convosco e falar-vos noutro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Como se costuma dizer, patrão fora, dia santo na loja. Mas Paulo tem confiança. Ele não vai lá, ele não pode ir lá, mas ele tem confiança. Ele confia em quê? Que o patrão já está infiltrado. Que o patrão nunca deixou de estar infiltrado. Que Deus está sempre presente na sua igreja. Que não está tudo sobre os ombros de Paulo. Que nem tudo depende de todos os esforços de Paulo. Ou seja, a situação da Galácia não vai melhorar ou piorar apenas por causa de Paulo. A presença de Deus com a sua igreja é uma das grandes promessas às quais nos podemos agarrar e devemos agarrar. Porque é algo que Deus promete individualmente, pessoalmente, a partir do momento em que conhecemos Jesus e confiamos apenas nele, Deus está connosco. Antes da nossa missão enquanto cristãos individualmente, enquanto igreja, Deus está connosco. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Temos a missão e a certeza e a confiança que Deus está sempre connosco, individualmente e enquanto igreja. Onde for que nos reunimos, quer seja aqui, quer seja dentro de 4 paredes, sejam elas quais forem, seja fora de 4 paredes, Deus está com a sua igreja. Então Paulo está confiante não por causa dos cristãos na Galácia, ele não está confiante que eles por si só vão mudar, ele não está confiante que os falsos mestres por si só se vão arrepender ou vão sair da igreja. Não, ele está confiante em Deus. A sua confiança está em Deus. Porquê? Porque Deus é um Deus presente e Deus é um Deus justo. Então Paulo confia no Senhor. Estes 2 grupos de pessoas, ele tem 2 confianças diferentes, digamos assim. Paulo confia que eles vão acreditar que Paulo está do lado de Deus. E que os falsos mestres não são enviados por Deus, nem estão a falar por Deus. É esta a sua persuasão, a sua confiança, que eles tenham a mesma atitude e que eles acreditem que Paulo está do lado de Deus e que os falsos mestres não estão a representar Deus. Ao mesmo tempo, ele confia que os falsos mestres irão ser condenados por causa da perturbação que estão a realizar nas igrejas. Nós sabemos bem o que é andar perturbado. Acho que temos andado perturbados nos últimos 13 meses. E a perturbação vem normalmente com incerteza. E tem havido muitas incertezas. O comércio fecha, o comércio abre. Quem é que abre, quem é que fecha? Quais as medidas que devemos seguir? Por gotículas ou apenas pelo ar? Vacinas, máscaras, que tipo de máscara? E isso perturba, quando não temos a certeza. Quando há várias vozes a dizer várias coisas, perturba. Até ao momento em que surge uma voz que com autoridade diz, não é isto, é isto. E aí, tendo a certeza, já deixamos de andar perturbados. E a nível espiritual estão a haver aqui várias mensagens, várias vozes, acerca de como somos salvos, como caminhamos com Deus. E Paulo, ele diz sempre, olha, a Bíblia é a única voz na qual nós podemos confiar. E para nós também. Ou seja, é a voz coerente que nos dá a confiança e a certeza, que diz claramente como é que nós somos salvos. Não há espaço para dúvidas, não há incertezas. O que é o oposto do que acontece noutras religiões. O catolicismo romano, por exemplo, afirma que nós não somos completamente incapazes. Nós não somos assim tão pecadores. Então nós temos apenas um pequeno defeito de fabrico, mas é coisa pouca. Então, nós trazemos algo para a mesa da nossa salvação,
adicionamos o sacrifício de Jesus, sim, tudo bem. E depois podemos adicionar outras coisas, ou seja, vamos construindo esta salvação juntamente com Deus. Vamos adicionando as obras de caridade para adicionar à justiça, porque a justiça de Jesus, pelos vistos, não chega. Pedimos a mais intermediários, tudo o que vier à rede é peixe, temos vários santos por onde escolher. Após a morte temos a família que pode fazer mais coisas por nós, pode pedir mais missas, pode adicionar, para que talvez cheguemos ao purgatório, ou quem sabe, mais além do purgatório. O problema aqui é a incerteza. Não há certezas. E por um lado é uma religião que até encaixa bem nos nossos tempos. Porque os tempos em que vivemos, ninguém pode ter a certeza de nada. A partir do que podes ter confiança, tu não podes afirmar isso. Isto é tudo relativo. Não há absolutos. Mas a Bíblia apresenta-nos absolutos. É perturbador não ter a certeza. E Paulo não tem dúvidas. Ele não tem dúvidas. Os cristãos na Galácia não tinham dúvidas. Mas agora estão a ouvir outras vozes que perturbam. Vozes que serão condenadas por Deus. E reparem que há aqui uma medida anticorrupção que nós precisávamos no nosso governo também. O que é que Paulo diz? Quem é que vai ser condenado? Estas vozes que perturbam. E Paulo diz, sejam elas quais forem. O que é que isto quer dizer? Paulo está confiante que Deus vai condenar as vozes, os falsos mestres, sejam eles quais forem. Sejam eles anciãos ou não. Seja ele qual for. Ninguém está acima da lei de Deus. Ninguém está acima da condenação de Deus. Em tempos de incertezas e dúvidas, temos esta confiança, esta certeza, que Deus é um Deus no qual nós podemos confiar, sem medida. Porque Ele é um Deus que nos dá um evangelho à nossa medida. No centro do evangelho está uma cruz. E esta cruz é um obstáculo. É um obstáculo ao caminho das obras. É um obstáculo ao caminho das obras. É ofensa ao nosso orgulho, mas é também a salvação para a nossa vida. E é assim que Paulo termina nos versículos 11 e 12. Ele diz, eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que os incitam à rebeldia. As marcas precisam de famosos. Até agora nenhuma marca se aproximou de mim e disse, queres ser o embaixador da minha marca? Infelizmente isso ainda não aconteceu. Mas as marcas precisam de famosos para vender e os famosos precisam das marcas para ganharem mais dinheiro. Mas há famosos aos quais se calhar identificamos com as marcas. Por exemplo, o George Clooney. Nespresso? Lembram-se? Anúncio da Nespresso? George Clooney. Se eu disser, por exemplo, Cristina Ferreira. A Juliana deve saber. L'Oréal. Ronaldo. Ele tem vários. É muito dinheiro. Hotéis Pestana, Nike, etc. Antigamente era esta a ideia de embaixadores de marcas. Eu lembro-me quando o Figo ainda jogava, ele era da Guess, ele começou por ser da Guess e até tinha várias redes de lojas, ele e a esposa. Hoje em dia já se fala mais em influenciadores, ou seja, pessoas que são vistas por muitas pessoas, começam a representar determinadas marcas. Mas a partir do momento em que surge um escândalo com a pessoa famosa, a marca vem e diz, não, já não temos mais nada a ver com esta pessoa, retiramos a nossa ligação. Paulo era o embaixador da circuncisão. Durante grande parte da sua vida ele era o embaixador da circuncisão, ou seja, ele defendia que o relacionamento com Deus tinha de ser através do judaísmo. Tinhas de te tornar judeu para ter um relacionamento com Deus. E a marca dessa entrada era a circuncisão. E os falsos mestres na Galácia, o que eles estavam a fazer era a dizer, olha, mas Paulo, a pessoa que vocês tanto estimam, a pessoa que iniciou estas igrejas, ele é judeu. Ele é da circuncisão. Ele é dos nossos. Então imaginar os falsos mestres a colocarem lá pósteres de Paulo nas igrejas, em que no póster diz circuncisão, o caminho da salvação, e Paulo a fazer assim, algo do género. Provavelmente não. Mas é interessante porque Paulo não é contra a circuncisão
de um modo geral, contra a ideia da circuncisão, porque ele até circuncida Timóteo em Atos 16. Mas ele fala porque Timóteo tinha uma mãe judia e um pai grego, e ele queria ir pregar o evangelho aos judeus. Ou seja, Paulo não tem assim algo contra a ideia da circuncisão. Ele é contra a circuncisão como início, caminho para a salvação. Isso ele é contra, claro. E Paulo rejeita esta associação dele com a circuncisão. Ele rejeita este póster e ele diz assim, olha, isso não faz sentido. Sigam a lógica. Se eu estou a ser perseguido, é porque não estou a pregar a circuncisão. Se eu pregasse a circuncisão, eu não estava a ser perseguido, porque ele era perseguido por judeus, por não pregar a circuncisão, e era perseguido pelos romanos, porque ele já não estava com os judeus. Então não faz sentido. Paulo é perseguido porque, em vez de uma mensagem de somos pessoas mais ou menos que apenas precisam de se esforçar um bocadinho mais, porque ele agora defende outra mensagem, que é que estamos perdidos. E só com o Salvador na cruz é que nós podemos ser salvos. E aqui está o escândalo da cruz. Para os judeus, o Messias nunca poderia morrer numa cruz. Para todos os outros, a cruz aponta para a nossa incapacidade e nós não gostamos disso. É um escândalo. Porque chama-nos a abandonar tudo aquilo que nós achamos que é crédito na nossa conta. E antes de olharmos para o comentário, um dos comentários mais sarcásticos da Bíblia, digamos assim, no versículo 12, vamos só recapitular o que estava a acontecer. Algumas pessoas, supostamente cristãs, imiscuíram-se na igreja. Ensinavam os cristãos que, além do sacrifício de Jesus, tinham de complementar a caminhada de fé com outras coisas. Diziam que o sacrifício de Jesus era bom, mas não era suficiente. Precisavam de adicionar obras, obediência à lei de Moisés, circuncisão. E este ensino deturpava e ainda é o Evangelho. Corta as pessoas da graça de Deus. Corta completamente. E coloquem de fazer que não vão conseguir fazer de forma perfeita. E já que assim é, Paulo diz, olha, para aqueles que gostam da circuncisão, para aqueles que estão a cortar as pessoas do Evangelho da Graça, essas pessoas, ao se circuncidarem, que vão um bocadinho mais longe e que cortem tudo. Já que querem cortar as pessoas de Deus, que se cortem a si próprios da presença de Deus. Vimos o perigo de uma corrida desimpedida ou de uma corrida impedida. Porquê? Porque os cristãos começaram a dar ouvidos a outras vozes que não deviam. Vimos a segurança de uma confiança desmedida. Que Paulo tinha confiança em Deus, porque Deus é um Deus presente e um Deus justo. E terminamos com a cruz, com a lembrança que não precisamos de nos mutilar, não precisamos de nos cortar para sermos aceitos por Deus. Não precisamos. Jesus foi cortado por nós. Jean Valjean, no filme Les Misérables, ele diz o seguinte quando alguém lhe estendeu misericórdia. Ele diz, porquê que eu permiti que aquele homem tocasse na minha alma e me ensinasse sobre amor? Ele tratou-me como nenhum outro. Deu-me a sua confiança. Chamou-me irmão. Ele estava a lutar com esta ideia de alguém ter sido gracioso com ele. O Evangelho da Graça de Deus é o Evangelho que nos aceita apesar das nossas falhas. É o Evangelho da Graça que tem o poder para nos transformar radicalmente. Por isso, não saias deste Evangelho. Por isso, confia no Deus deste Evangelho. E que a ofensa da cruz continue presente. Que ela continue presente e que molde a nossa igreja. Para quê? Para sermos uma igreja continuamente admirada com Deus e continuamente agradecida a Deus. Vamos orar. Querido Senhor, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos-te por aquilo que pudemos ler em Gálatas. Agradecemos por este perigo de falsos evangelhos, esta tentação de vermos em nós algo de bom e que se calhar já não é preciso tanto da justiça de Jesus e que se calhar nós podemos trabalhar e fazer coisas para merecer a nossa salvação. Agradecemos porque a Tua palavra não nos diz isso. Agradecemos por mais pecadores que nós somos e somos profundamente pecadores, perdidos.
Agradecemos porque há um Salvador que veio exatamente para pessoas como nós, para salvar aquele que estava perdido. Agradecemos pelas boas novas do Evangelho, que são boas notícias para todos os que estão perdidos. E que em Cristo nós somos encontrados. Agradecemos pela graça do Evangelho e pela possibilidade que cada um de nós tem de colocar a fé em Jesus. Senhor, ajuda-nos a considerar esta mensagem. Ajuda-nos a aplicá-la às nossas vidas individualmente e enquanto igreja. E enquanto igreja, ajuda-nos a continuar fiéis e agarrados à mensagem do Evangelho. E que continuemos profundamente admirados contigo. Porque esta mensagem provoca uma grande admiração. Um grande porquê. Porquê nós? E por isso só podemos estar agradecidos. Oramos em nome de Jesus. Amém.